amigos da TV Justiça, está no ar mais uma edição do nosso programa Prova Final. Eu sou Maria Patrícia Vanzolini, professora de Direito Penal, e esse programa é uma parceria da TV Justiça com a rede de ensino LFG. O nosso programa é dividido em 3 blocos. No primeiro bloco, eu vou dar uma pequena explicação sobre o tema escolhido para o dia de hoje, o tema do dia. No segundo bloco, pergunte ao professor. Eu vou responder a perguntas de candidatos do Brasil inteiro a respeito daquele tema. E o terceiro bloco é o mais importante, é o X da questão. Nele, nós vamos resolver juntos perguntas de exame de OAB passados a respeito daquele tema. Aí, você vai ter a oportunidade de testar o que você aprendeu e ver se deu certo, ver se aquilo dá para responder uma pergunta de verdade na hora da prova. Hoje, o nosso tema é um crime muito interessante, até porque, olha só, qualquer um de nós está sujeito a cometê-lo e com a melhor das intenções. Juro dizer a verdade, somente a verdade, nada mais que a verdade. Você já ouviu essa frase? É comum em qualquer filme americano de tribunal. É a frase que inicia o nosso tema do dia. Aquilo que nós chamamos coloquialmente de perjúrio, mas que no Brasil tem o nome de falso testemunho. O mais interessante a respeito desse crime é que muitas pessoas acabam cometendo um pouco desavisadamente, sem saber exatamente o grande dano que estão causando e a gravidade do crime que estão cometendo. O falso testemunho é um crime contra a administração da justiça. Muitas vezes, a pedido de um amigo, de um advogado, a testemunha se sente tentada a falsear a verdade. Mas quando ela faz isso, ela, apesar de achar que está ajudando ali o amigo, colaborando com o parente, está na verdade causando um dano grande à administração da justiça. A administração da justiça que precisa ser correta, imparcial, para que todos nós, para que toda a sociedade possa ter confiança e usufruir de uma justiça correta, ilibada. Ela é que é prejudicada quando alguém mente em juízo. É por isso que, sobretudo os advogados, aqueles que trabalham diretamente na seara jurídica, precisam cuidar muito do aspecto ético. Já houve um intenso debate sobre a possibilidade do advogado responder sobre falso testemunho, pelo crime de falso testemunho, quando ele, na gíria forense, instrui a testemunha a mentir. Ele responde ou não responde? Pois é. Você quer saber isso e muito mais sobre esse crime? Então não sai daí, fica comigo, porque o tema do dia hoje é falso testemunho. Até daqui a pouquinho. Muito bom, então estamos de volta, esse é o programa Prova Final. A aula hoje é de penal, eu sou Maria Patrícia Vanzolini e o nosso tema do dia é falso testemunho. Nós vamos falar hoje sobre esse crime, que, como eu já disse, é um crime que muitas vezes se comete por boa vontade, amizade, camaradagem, mas cuidado, ele é um crime grave, ele é um crime que tem uma pena relativamente alta e, sobretudo, ele é um crime que traz muito prejuízo a um bem muito precioso, que é a administração da justiça. Pois bem, o crime de falso testemunho, então, está incluído neste capítulo dos crimes contra a administração da justiça. Nesse capítulo, há outros crimes interessantes, a denunciação caluniosa, a comunicação falsa de crime, a autoacusação falsa e logo a seguir vem o falso testemunho. Vamos então analisar, como a gente tem feito desde o começo, analisar
coisa por coisa, destrinchar, você já entendeu que esse é o truque, essa é a dinâmica da análise, sobretudo da parte especial. É olhar o crime com cuidado. Nós, habitualmente, né, na nossa vida cotidiana, na nossa linguagem coloquial, estamos habituados a ser imprecisos, a trocar uma palavra pela outra, a falar as coisas e captar o sentido. Na análise da parte especial, nós temos que ser muito científicos, muito precisos. Nós temos que analisar ponto por ponto os elementos do tipo. Então, vamos a eles. Eu já respondi muitas vezes a seguinte pergunta: mas e na delegacia? Eu presto falso testemunho? Patrícia, um colega meu me pediu para prestar declarações falsas, ele está com problema e ele me pediu uma força. O camarada é meu irmão, eu fui lá na delegacia, prestei. Mas agora em juízo eu não quero mais, agora o processo começou, eu estou com medo, agora eu não quero mais. O que eu fiz lá na delegacia é crime. Como eu fui ouvido ali na delegacia, menti, é crime. Esse é o primeiro ponto. Onde é que o falso testemunho acontece? Então, a gente está falando de um crime, a gente tem que saber quem, quando, onde, por que ele é cometido. Ele é cometido em processo judicial. Então, em qualquer processo judicial, não apenas no processo crime, mas em qualquer processo judicial, é possível a ocorrência do falso testemunho. Então, pensa aqui num processo de família, em que a testemunha vai lá e diz que aquele casal já estava separado há tanto tempo e não estava. Ou diz que havia brigas e não havia. Ou diz que determinada pessoa usava drogas, enfim, e não usava. Então pensemos aqui num processo de família, num processo trabalhista. Processo trabalhista, um processo no qual muito da prova é oral, né? Muito da prova é feita sem documentação. É possível prestar falso testemunho? Ah, ele trabalhava horas extras? Não trabalhava. Ou sim, trabalhava. Então, num processo civil, num processo trabalhista, evidentemente, também num processo criminal. E aí a coisa fica até mais grave. Não, Patrícia, eu não entendi. Mais grave como? É sim, nós vamos ver que a pena é aumentada se o falso testemunho visa a produzir prova num processo criminal. Entende? Então quer dizer que é mais grave prestar um falso testemunho num processo crime do que prestar um falso testemunho num processo civil ou num processo trabalhista. No processo crime é mais grave. Então, processo judicial. Segunda situação, processo administrativo. No processo administrativo, os procedimentos administrativos, também há a ocorrência de falso testemunho. Portanto, muito cuidado, não é só no processo judicial, mas também no processo administrativo. Por exemplo, no processo demissional de um servidor. Um servidor vai ser demitido, ele precisa ser demitido por um processo administrativo. Prestar falso testemunho neste processo é crime de falso testemunho. Terceira situação, inquérito policial. Portanto, meu amigo, minha amiga, prestar falso testemunho em inquérito policial é sim crime. Tudo bem? Então não é só no processo, seja judicial, seja administrativo, mas também no inquérito policial. E por fim, a quarta situação, em juízo arbitral. Então o falso testemunho prestado num procedimento de arbitragem também configura o crime de falso testemunho. Portanto, o falso testemunho é cometido, pode acontecer em processo judicial, qualquer que seja, em processo administrativo, em inquérito policial ou em juízo arbitral. Então a pergunta, onde está respondida? É nesses 3 lugares, nesses 4 lugares. Quem? Quem é que pode prestar falso testemunho? Bem, o crime eu estou chamando de falso testemunho desde o começo, mas ele não é apenas falso testemunho. O nome inteiro, o nome em iuris desse crime é falso testemunho ou falsa perícia. Então, quem é que pode